Existe um momento na vida de todo empresário ou executivo em que trabalhar mais deixa de ser a solução única para os problemas. Se você sente que passa o dia apagando incêndios, esse vídeo é para você. Existe um momento. Você já percebeu que na sua empresa tudo precisa passar por você? Desde uma compra de baixo valor até uma contratação, uma negociação comercial, uma reclamação de cliente ou uma simples autorização para trocar um pneu de um veículo, o telefone toca o dia todo. O aplicativo de mensagens não para. As pessoas entram na sua sala perguntando: pode fazer isso? Pode contar aquilo? Como resolvemos esse problema? Durante o período inicial de fundação de um negócio, essa realidade ela pode sim ser a melhor decisão. E esse cenário ele exige uma dedicação muito grande do proprietário ou de seus executivos. Mas no segundo momento pode ser um dos maiores obstáculos para o crescimento da empresa. Porque o empresário deixa de ser estrategista e passa a ser um despachante de decisões. O problema é invisível. Existe uma diferença enorme entre estar ocupado e gerar valor. Muitos executivos chegam ao final do dia completamente exaustos, mas sem conseguirem efetivamente entregar planos que garantam o crescimento estruturado da empresa. Não há tempo disponível para a criação e análise de indicadores. Não há tempo disponível para projetos efetivos, para fomento da inovação e melhoria contínua. Não há tempo disponível para estudos estruturados de mercado. Não há ações de desenvolvimento de novos líderes. Não planejaram o crescimento. Passaram o dia todo apenas autorizando decisões que poderiam ser tomadas por outras pessoas. Isso gera um efeito silencioso extremamente perigoso. A empresa inteira começa a depender de uma única pessoa. Quando isso acontece, a organização perde velocidade. Cada decisão precisa entrar em uma fila, enquanto o dono não responde, tudo fica parado. Clientes esperam, os fornecedores aguardam, as equipes ficam improdutivas, projetos atrasam e o negócio perde competitividade. O custo do excesso de decisões ele é alto. Poucos empresários percebem quanto custa centralizar todas as informações. Imagine que 20 colaboradores parem 5 minutos por dia esperando uma autorização. São 100 minutos desperdiçados diariamente. Ao longo do mês, isso representa dezenas de horas de produtividade perdida, desperdiçada. Agora multiplique isso pelo custo da sua folha de pagamento, pelo atraso nas entregas, pela demora no atendimento, pela perda de oportunidades, pelo desgaste emocional da equipe. O prejuízo financeiro é enorme. Mas existe um prejuízo ainda maior. Quando ninguém decide, ninguém aprende. A equipe deixa de desenvolver capacidade crítica, os gestores deixam de assumir responsabilidades, os líderes deixam de liderar. E todos esperam que o empresário resolva. Sem perceber, o próprio dono ele cria uma cultura de dependência. O empresário acaba virando o gargalo da própria empresa. E existe um limite físico para isso. Você pode trabalhar 12 horas, 14 horas, 16 horas, mas continuará tendo apenas 24 horas por dia. Enquanto isso, empresas com processos claros e líderes preparados conseguem tomar centenas de decisões simultaneamente. Elas são mais rápidas, mais adaptáveis, mais eficientes, elas escalam. Empresas excessivamente centralizadas não escalam, elas apenas acumulam problemas e problemas. Estamos que centralizamos porque somos perfeccionistas ou porque não confiamos na equipe. Mas na maioria das vezes, o problema é outro. Falta um modelo de gestão. Quando não existem processos definidos, os níveis claros de autoridade, indicadores, naturalmente tudo acaba chegando ao dono. Isso não porque as pessoas sejam incapazes, mas porque ninguém sabe exatamente até onde pode decidir. Sem regras claras, a decisão sobe para o topo. E o topo fica sobrecarregado. Constamos que existe uma pergunta que muitos empresários fazem quando decidem buscar a ajuda de profissionais de mercado para a solução de seus problemas. Por que eu contrataria um consultor se já tem um gerente experiente dentro da empresa? À primeira vista, a dúvida faz sentido. Afinal, o gerente conhece a operação, sabe onde estão os problemas e convive com a equipe todos os dias. Mas existe uma diferença enorme entre conhecer a empresa e conhecer profundamente a gestão de dezenas de empresas. É sobre essa diferença que vamos falar hoje. Conhecer dois profissionais de manutenção diante do mesmo problema. O primeiro possui apenas um martelo.
O segundo carrega uma caixa completa com dezenas de ferramentas. Se ambos encontrarem uma falha estrutural, quem terá mais chance de resolver o problema da forma correta? Na gestão empresarial acontece exatamente isso. O gerente muitas vezes passou anos e anos vivendo a mesma realidade, aprendeu um único jeito de fazer as coisas, resolve problemas sempre com as mesmas soluções. Já um consultor sênior, ele possui experiência em empresas de diferentes segmentos, tamanhos e culturas. Ele vê erros, acertos, inovações e modelos de gestão distintos. Sua caixa de ferramentas é construída pela experiência acumulada em muitos negócios. Quanto maior o repertório, maior a capacidade de encontrar soluções inteligentes. Imagine, todo ser humano tende a proteger aquilo que já conhece, né? Isso é natural. O gerente que está há muito tempo na empresa criou processos, hábitos e rotinas. Ele aprendeu a trabalhar daquela forma. Inconscientemente, tende a defender este modelo. Não porque seja ruim, mas porque é confortável. Muitas vezes a pergunta deixa de ser qual é a melhor forma de fazer? E passa a ser qual é a forma que nos dará menos trabalho? Sem perceber, a empresa entra em um ciclo de manutenção da zona de conforto. O foco deixa de ser a evolução e passa a ser a estabilidade. O consultor, ele não é responsável pelas decisões tomadas no passado. Uma das maiores vantagens de um consultor de mercado é justamente a sua independência. Ele não participou das decisões antigas. Não criou os processos atuais. Não possui vínculos emocionais com determinadas práticas. Seu compromisso passa a ser do momento exato do início do trabalho até o término das entregas contratadas e a avaliação dos resultados obtidos. O repertório gera inovação. Imagine um consultor que ao longo dos últimos 5 anos trabalhou com 30, 40 empresas e viu modelos modernos de indicadores, sistemas de remuneração variável, estruturas de cargos e salários, métodos ágeis, programas de liderança, processos digitais de inteligência artificial, governança corporativa. Ao entrar na sua empresa, ele não traz apenas o conhecimento teórico, ele traz referências práticas do que funciona no mercado. Enquanto isso, o gerente pode passar 20 anos aperfeiçoando apenas uma única forma de trabalhar. Experiência é importante e repertório amplia horizontes. Mas cuidado! As decisões de quais mudanças devem ser implantadas devem passar pelo seu crivo. Essa é a resposta que empresários executivos devem dar, ou seja, selecionar entre aquela gama de propostas trazidas quais fazem sentido e quais não fazem sentido. O gerente tem uma missão fundamental: garantir que a operação aconteça com eficiência. Ele cuida do presente. O consultor possui outra missão: questionar o presente para, junto com os gestores, construir um futuro melhor. Ele identifica desperdícios, mapeia oportunidades, confronta crenças limitantes, provoca mudanças, desafia modelos antigos. Enquanto o gerente busca estabilidade operacional, o consultor ele busca evolução organizacional. Esses papéis não competem, eles se complementam. Se a pessoa permanece fazendo a mesma atividade, maior o risco de desenvolver pontos cegos. Esses pontos cegos são os motores da estagnação e falta de novas ideias. Ela deixa de enxergar desperdícios porque se acostumou com eles. Deixa de perceber retrabalhos porque se tornaram rotina. Deixa de questionar processos porque já fazem parte da cultura. É como morar ao lado de uma ferrovia. Nos primeiros dias, o barulho incomoda. Depois de alguns meses, você praticamente deixa de percebê-lo. Na empresa acontece o mesmo. Quem está dentro todos os dias pode deixar de enxergar oportunidades evidentes para quem chega de fora. Empresas de alto desempenho investem constantemente em benchmarking. Querem aprender com outras organizações. Querem conhecer novas práticas. Querem comparar indicadores. Querem descobrir maneiras melhores de produzir, vender, liderar e crescer. O consultor ele representa exatamente essa conexão com o mercado. Ele funciona como uma ponte entre o que a sua empresa faz hoje e o que as melhores empresas já estão fazendo. Essa visão externa acelera o aprendizado e reduz o tempo necessário para implementar as melhorias necessárias. A pergunta correta não é: quem é melhor, o gerente ou o consultor? A pergunta correta é: como fazer esses dois profissionais juntos entregarem ganho financeiro para quem contrata? O gerente conhece profundamente a cultura, a equipe e a operação. O consultor ele conhece metodologias, tendências, ferramentas e melhores práticas.
Quando essas competências se unem, a empresa ganha velocidade, inovação e capacidade de execução. O gerente ajuda a implantar. O consultor ajuda a transformar. E o empresário ganha uma organização mais preparada para enfrentar os desafios do mercado. Existe uma frase muito utilizada no mundo dos negócios. Se você sempre faz as coisas da mesma maneira, provavelmente continuará obtendo os mesmos resultados. O gerente é essencial para manter a empresa funcionando. Mas muitas vezes é o consultor quem, com sua experiência vasta, provoca as mudanças necessárias para que ela evolua. Uma boa consultoria não existe para tirar o empresário das decisões importantes. Ela existe para eliminar as decisões desnecessárias. Por meio da definição de processos, políticas, matriz de responsabilidade, indicadores de desempenho das lideranças, cria-se um ambiente onde cada gestor conhece o seu papel e possui autonomia para decidir dentro de limites bem definidos. Isso libera o empresário para exercer a função que realmente gera valor. Pensar estrategicamente, analisar o mercado, criar novos negócios, desenvolver pessoas e construir o futuro da organização. Qual é o momento certo para contratar uma consultoria? E a resposta costuma surpreender, porque a maioria acredita que a consultoria deve ser chamada quando a empresa está em crise, quando o caixa aperta, quando os resultados caem, quando os conflitos aumentam, quando os clientes começam a ir embora. Mas esperar a crise para buscar ajuda é como chamar o bombeiro depois que a casa já foi consumida pelo fogo. A resposta correta não é quando a empresa está mal. A resposta correta é quando a empresa já possui a maturidade necessária para crescer de forma estruturada. Qual é o momento? Infelizmente, muitos empresários enxergam a consultoria como um custo, algo para ser contratado apenas em momentos extremos. Eles investem em máquinas antes de investir em gestão. Compram veículos novos, reformam instalações, ampliam a fábrica, mas continuam administrando a empresa da mesma forma de 10 anos atrás. E esquecem que empresas não crescem apenas com estrutura. Elas crescem com método, estratégia e gestão. Existe um conjunto de sintomas que aparecem muito antes da crise financeira. Talvez você reconheça alguns deles. Você trabalha cada vez mais, mas sente que produz cada vez menos. Todas as decisões passam por você. Os gestores não trazem soluções para problemas mais complexos. As reuniões terminam sem planos de ação. Cada setor trabalha isoladamente. Os indicadores são poucos ou inexistentes. Os problemas se repetem mês a mês. A empresa vende mais, porém a margem líquida é cada vez menor. Há retrabalho constante. O melhor momento é antes do próximo passo. Existe um erro muito comum. O empresário decide abrir uma nova unidade, comprar outra empresa, investir altas quantias em expansão, contratar dezenas de pessoas, entrar em um novo mercado e faz tudo isso mantendo o mesmo modelo de gestão. É como colocar um motor mais potente em um carro com os freios desgastados. O risco aumenta na mesma proporção do crescimento. Toda expansão exige uma estrutura de gestão mais robusta. Caso contrário, a complexidade cresce mais rápido do que a capacidade da empresa de administrá-la. Pense em uma pequena infiltração no teto da sua casa. Resolver hoje custa pouco. Mas se você ignorar o problema por meses, a água compromete a pintura, o gesso, a estrutura e os móveis. O custo da omissão sempre é maior. Na gestão empresarial acontece exatamente a mesma coisa. Um processo mal definido gera retrabalho. O retrabalho gera atraso. O atraso gera insatisfação do cliente. A insatisfação reduz vendas. A queda nas vendas pressiona o caixa. E o empresário acredita que o problema é o mercado, quando na verdade ele começou dentro da própria empresa. Quanto mais cedo a gestão é corrigida, menor o custo da mudança. Consultoria não é para empresas em crise. Observe as grandes organizações. Elas possuem conselhos de administração, auditorias independentes, consultorias estratégicas, especialistas em governança, comitês de inovação e planejamento contínuo. Por quê? Porque entenderam que uma visão externa reduz riscos e acelera resultados. As empresas mais bem administradas do mundo não contratam consultorias porque estão mal. Elas contratam porque querem ficar melhores. Essa mudança de mentalidade faz toda a diferença. Primeiro, quando a empresa está crescendo rapidamente e a estrutura atual começa a ficar pequena.
Segundo, antes de realizar grandes investimentos ou expandir para novos mercados. Terceiro, quando o empresário percebe que trabalha demais e continua sendo indispensável para tudo. Quarto, quando os resultados financeiros deixam de acompanhar o aumento do faturamento. Quinto, quando existe a intenção de profissionalizar a gestão e construir uma empresa preparada para durar décadas. Esses momentos representam uma oportunidade de evolução, não sinais de fracasso. A estrutura da consultoria séria ela não chega para substituir o empresário, ela chega para organizar a empresa, criar processos, definir indicadores, desenvolver as lideranças, estabelecer a responsabilidade, alinhar estratégia e execução, transformar conhecimento em método. O objetivo não é fazer a empresa depender do consultor, e sim depender cada vez menos da improvisação. Pense em um atleta de alto rendimento. Ele já é excelente. Mesmo assim, possui treinador, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo e analista de desempenho. Por quê? Porque quem deseja alta performance sabe que sempre existe espaço para melhorar. No mundo empresarial, acontece o mesmo. O empresário continua sendo protagonista, mas uma consultoria oferece conhecimento, metodologia e visão externa que ajuda a transformar potencial em resultado. Conclusão. Se você está esperando a sua empresa entrar em dificuldades para contratar uma consultoria, talvez esteja olhando para a gestão da maneira errada. A consultoria não deve ser vista como uma ambulância. Ela deve ser vista, sim, como um sistema de prevenção, desenvolvimento e aceleração do crescimento. As empresas que mais prosperam não são as que resolvem problemas rapidamente, mas sim aquelas que criam estruturas para que muitos problemas sequer aconteçam, entende? Isso começa com uma decisão simples: buscar ajuda antes que a urgência substitua a estratégia. Eu gosto de deixar ao término de cada vídeo uma reflexão aos amigos empresários e executivos. Você quer contratar um profissional de mercado para apagar incêndios ou para construir uma empresa onde os incêndios sejam cada vez mais raros e fáceis de apagar? A resposta para essa pergunta pode definir o futuro do seu negócio. Se este conteúdo agregou valor, inscreva-se no canal, acompanhe essa série sobre gestão empresarial. Compartilhe esse vídeo com outros empresários que acreditam que pedir ajuda é sinal de fraqueza, quando na verdade é uma das maiores demonstrações de visão estratégica. Por hoje é só e até o próximo vídeo.